Aleluia, glória a Deus. Bem-vindos a todos mais uma vez e agradecemos o Jorge que está ali na imagem. Agradecemos o louvor através da pessoa do Kennedy, a toda essa equipe abençoada. Roberta que está hoje na transmissão, o presbítero Anderson que está ali na retaguarda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos vocês que estão ligados, meu muito obrigado, que Deus abençoe, reproduzam esse vídeo, passem adiante, não é? A gente usa a internet para ver tanta coisa, passar tanta coisa, e às vezes nem coisas interessantes, não é? Acaba que muitos de nós passamos para frente, então vamos passar o que é bom, não é? Culto, palavra, louvor, adoração, enfim, bendito seja Deus. Muito bem. Só reforçando o aviso, nós a partir de hoje, dia 14, né, 14 de junho, este domingo, a partir de hoje, nós estamos fazendo os cultos aqui na ICVN Church Goose Creek, através da modalidade online, não é? Nós paramos um pouco novamente com os cultos presenciais. De maneira voluntária, nós resolvemos fazer mais uma quarentena, né? Infelizmente, nós tivemos alguns dos nossos irmãos aqui infectados com o Covid-19, alguns irmãos da igreja que contraíram o vírus nos seus ambientes de trabalho, enfim, e por questão da nossa segurança, da segurança deles, enfim, eles, como já estão cumprindo suas quarentenas particulares, nós resolvemos, então, fazer uma quarentena coletiva até que os irmãos se recuperem, até que tudo isso passe, e estamos orando para que não volte mais a ninguém ser contaminado. Esse é o nosso pedido a Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Então, vamos estar nos resguardando, fazendo nossa parte. Aqui fazemos o culto online com o menor número de pessoas possível, cada um guardando suas distâncias, usando as máscaras, enfim, seguindo as recomendações. Infelizmente, não é bom, estávamos alegres por ter voltado, ainda que num número menor, mas voltado presencialmente, mas devemos ser prudentes, como recomenda a Bíblia Sagrada. Desde que as ordens das autoridades não infringam com as doutrinas sagradas da palavra de Deus, nós vamos obedecer às autoridades. Amém? Muito bem. E a todos os membros da Igreja Cristã Vida Nova, nós que somos membros, nós temos algumas responsabilidades como membros. Você sabe disso, você fez a classe de membro, até mesmo você que ainda não fez, mas é membro, você tem essa consciência. Nós temos algumas responsabilidades como membros. Ou seja, uma das responsabilidades é cuidar, da igreja, a igreja como um todo, a igreja pessoas, a igreja instituição, cuidar, zelar, defender e zelar pelo interesse comum da comunidade. Então, se alguém chega a você e pede para você guardar um segredinho, ele foi contaminado ou está com sintomas, não aceite isso. Não aceite. Isso é uma falta de compromisso, para não dizer uma irresponsabilidade com o coletivo. Não se trata de um caso pessoal meu, no que estamos vivendo hoje. Não é um caso pessoal meu, está com Covid ou não está. Isso é um caso coletivo, isso é um caso de comunidade, de saúde pública. Então, você, membro da igreja, você tem responsabilidade e autoridade para levar isso adiante. Por quê? Porque trata-se da saúde dos demais, não só de quem infectou. Graças a Deus, os 3 irmãos, eu acredito que da nossa comunidade já nos comunicaram aos seus líderes, enfim. Mas se acontecer de você sentir os sintomas, se acontecer de você fazer o teste e der positivo, veja, não tenha nenhum constrangimento de passar a informação adiante para o seu cuidado e para o cuidado dos demais, para que os demais possam se proteger. Você não deve guardar esse segredo, não é um segredo para se guardar. Amém? Então, a igreja já tomou suas providências no sentido de nós fazermos essa quarentena, estamos tranquilos, os irmãos que se infectaram estão tranquilos, estamos orando por eles, as notícias são boas, os sintomas foram só nos primeiros dias e graças a Deus estão bem, estão fazendo seu período de quarentena e logo, logo estarão conosco novamente, logo, logo estarão em sociedade novamente. Então não se assuste, não fique apavorado, também não cause pavor,
né? Porque algumas pessoas, até quem não estava vindo nos cultos, ficou meio assustado. Não se assuste. Tome os seus cuidados ali onde você vai. Trabalho, no lazer, nas reuniões que muitos estão fazendo nas casas, com os amigos. Aí você deve tomar cuidado. Quanto à igreja, nós estamos cuidando, estamos separados, estamos mantendo as distâncias, o culto está paralisado, fazendo só online. Então, nós estamos tomando as nossas medidas. Você, como membro da igreja, tem a responsabilidade de também tomar as suas devidas precauções, né? E nos deixar avisados, tá bom? Que Deus abençoe você. Uma outra responsabilidade nossa como membro, você sabe, é a manutenção da obra, a manutenção da igreja. Não é coisa de um ou dois, é uma responsabilidade de todos os membros. Então, esteja atento a essa sua responsabilidade, todos aqueles que têm mantido firme o seu compromisso, né, de nós mantermos esse ambiente, o local, as dependências, essas instalações, de nós mantermos com água, com energia, com o aluguel do imóvel, que o Covid não nos isentou de pagar os compromissos da igreja, né? Então, você, membro da igreja, né, até a exemplo de quem não é membro e já está, até gente de fora que está contribuindo com essa obra. Então, não esqueça das nossas responsabilidades como membros, não esqueça da nossa manutenção, da manutenção das missões, enfim, deixe Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, seja generoso e que Deus venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 15, Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Esperamos em breve estar de volta novamente e que cada vez mais vai entrando no eixo e normalize tudo para a gente estar junto. Mais uma vez. É porque nós temos, assim, eu estava falando com a Roberta, ou não sei se foi com a Roberta, não me lembro. Mas, enfim, é a gratidão pela oportunidade, ainda que seja online, né? Temos esse canal, temos gente para fazer acontecer. Mas como nós somos seres humanos, cai aquela sensação em nós de retrocesso. Né? O desejo da gente era avançar, né? Estava fazendo com 25%, voltar a fazer com 50%, daqui a pouco está 100%. Mas é para o bem de todos e eu creio que Deus vai nos dar vitória, em nome de Jesus, logo, logo tudo isso passa. Marcos capítulo 15, eu quero meditar com você para a gente ter uma palavra para o nosso coração, vamos seguir com esse compromisso, amém? Independente do que aconteça fora, nós vamos estar com esse compromisso, graças a Deus por essas equipes, de estar levando a você o culto até a sua casa. Vamos manter esse compromisso, de levar a você, ainda que você não possa vir, mas levar até a você o culto, a palavra, o louvor, a adoração, enfim. Versículo 25 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, diz assim a palavra do Senhor. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. Amém? Eu vou ler novamente. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, Pai, Deus amado, Espírito Santo. Tu és o maior pregador de todos os tempos. Não há pregador como o Senhor. Não há quem coloque essa palavra dentro dos corações do homem como o Senhor. Não há quem nos convença como o Senhor. Então, Espírito Santo do Deus Altíssimo, toma essa palavra que vai ser pregada agora, leva ao coração de cada ouvinte, meu Pai. Eu te louvo por cada ouvinte da palavra, meu Deus. Leva essa palavra a cada lar, a cada coração, e que essa palavra, meu Pai, como uma flecha certeira, acerte
eixo-alvo, e como semente caia em boa terra, e produza muitos frutos para a tua glória. Toma agora a boca do pregador, venha usar os lábios do mensageiro, e que esta palavra produza vida nas nossas vidas, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Nós vamos por esses minutos que nos restam meditar, recordar, lembrar, observar, voltar à obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Semana das festas judaicas e Jerusalém está lotada. As pousadas, né? Os locais estão todos cheios. Digamos assim, a área metropolitana, a zona rural, as casas estão hospedando familiares, amigos. Na semana da Páscoa, Jerusalém ficava hiperlotada, faltava inclusive locais para se hospedar pessoas. Alguns, por isso que lá na frente os apóstolos recomendam quanto à hospitalidade, alguns até hospedavam pessoas que vinham de longe, porque eram os judeus que estavam afastados, morando em outras cidades, em outras capitais, eles vinham até Jerusalém em decorrência das festas, as festas que se celebravam. Jerusalém está lotada. E num determinado domingo, Jesus entra em Jerusalém, como havia sido profetizado 400 e tantos anos antes dele nascer. Jesus invade ali, entra em Jerusalém, a cidade está lotada, e Jesus vem sobre um jumentinho, montado num jumentinho, e as pessoas começam a gritar: Hosana, 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 bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Bem-vindo o rei que vem em nome do Senhor. E eles pegavam suas vestes e atiravam no caminho para Jesus passar por cima com o seu jumentinho. Aqueles que eram menos favorecidos, que não tinham condição de estender as vestes, eles cortavam palmeiras, folhas de palmeiras, e além de agitarem elas, eles colocavam no lugar das vestes, colocavam folhas de palmeiras, não é? É o tal conhecido pela tradição religiosa, o Domingo de Ramos. E celebravam a Jesus com o que tinham. Uns com as vestes, porque tinham. Outros, como não tinham as vestes, celebravam com os ramos, as folhas. Celebravam e colocavam no caminho para Jesus passar por cima. E gritavam: Hosana, Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Uma festa, uma celebração. Jesus é aclamado como rei. Ele entra e passa aquela semana antes da semana decisiva. Agora, o curioso é que uma semana depois, Jesus, diante de todos, ou quase uma semana depois, Jesus, diante de todos, já não tem mais aquela mesma recepção. Jesus, diante de todos, aquela mesma comunidade, praticamente a mesma comunidade, o trata de maneira completamente diferente. Nós lemos aqui que na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, Jesus é pendurado, crucificado, lá no Monte Caveira. Sobre a sua cabeça, na cruz, a sua acusação, como era um costume romano. Qual é a acusação dele? O rei dos judeus. E ali Jesus foi pendurado, ali Jesus foi crucificado. Porém, voltando um pouco atrás nessa história, você vai observar que naquela semana, depois dele entrar em Jerusalém, em um dado momento ele celebra a última Páscoa e a ceia do Senhor com seus discípulos, com seus apóstolos. Saindo depois da ceia, ele canta um hino e ele vai até o Monte das Oliveiras. Jesus chega no Monte das Oliveiras numa noite muito angustiante. O ambiente estava pesado, o ambiente estava tenebroso. Com certeza, muitos demônios arrodeavam aquele monte, a ponto dele ir com os discípulos, deixar uma parte para trás, entrar num local chamado Getsemane, com 3 deles, Pedro, Tiago e João,
e pede para que eles fiquem ali vigilantes, orando, enquanto ele vai a um lugar mais afastado, o lugar da prensa de azeite, onde ele ali ora ao Senhor por 3 vezes, e como que não tivesse resposta, ele repete as orações e fala as mesmas palavras, diz o Evangelho: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E cada vez que ele volta, pega os discípulos dormindo, de tão pesado que era o momento, de tão pesado que era o ambiente. Ali se tratava da sua última noite de vida na terra. Sua última noite de vida como ser humano. O ambiente estava pesadíssimo. Ao ponto de chegar a última vez, ele ora, e de tanta angústia, de tanta pressão emocional, ele sua sangue, diz a Bíblia. O evangelista Lucas, ele diz que as gotas eram tão grandes que escorriam pelo seu corpo e fazia aquela poça de sangue no chão. Dali Jesus se levanta e vai receber o beijo da traição. Quando ele é beijado pelo traidor, que estava com o coração cheio de Satanás, porque todo aquele que trai, irmãos, saibam, está cheio de Satanás. Seja uma traição de uma amizade, seja a traição de uma confiança, seja a traição de um vínculo conjugal. Quando nós traímos, é porque Satanás dominou o nosso coração. Porque a traição parte dele. Deus não trai ninguém. Jesus não trai ninguém. Jesus não decepciona ninguém. O dia que eu trair você, o dia que eu cortar com você, fizer o mal a você, lhe traindo, pode ter certeza. Sendo pastor ou não, Satanás de alguma forma entrou no meu coração. O dia que você me trair, que isso não vai acontecer em nome de Jesus, eu vou ter certeza que você, apesar de ser uma pessoa da igreja ou de Deus, ou sei lá o que, você foi usada por Satanás. Tenho certeza disso. Jesus disse: por que deixaste, Judas, Satanás encher teu coração? E Satanás e Judas, olha, a gente já está até confundindo os personagens. Judas, com o coração cheio de Satanás, vai até Jesus e o beija. E ao beijar Jesus, ele marca quem é o homem a ser preso, quem é o homem a ser levado. Ali começa a agonia, o caminho, a rota para a cruz. Jesus é levado preso, como se fosse um malfeitor, um bandido. E obviamente, todos aqueles que tinham dito: eu estou contigo, hein? Estamos juntos, hein? Ah, não, nós estamos juntos até o fim. Todos aqueles que disseram que estavam juntos até o fim, fugiram, deixaram Jesus só. Para que se cumprisse a palavra, foi preso o pastor e as ovelhas se dispersaram. Jesus, ele agora é levado à casa de Anás, que era o sumo sacerdote, que havia sido deposto por Roma e tinha sido colocado o seu genro no lugar, Caifás. E ali começa um processo de julgamento, e é isso que eu quero falar com você nesses minutos. Os 3 julgamentos de Jesus. Jesus passa por 3 julgamentos, e o mais injusto de todos os tempos, os mais injustos de todos os tempos, os julgamentos mais perversos de todos os tempos, os julgamentos mais horríveis de todos os tempos, os julgamentos mais injustos de toda a história. Primeiro, partindo do ponto de que Jesus nunca foi e não é culpado de nada. E você lê, como eu li, que ele foi julgado, foi condenado e botaram a sua acusação sobre a sua cabeça, sem ele nunca ser culpado de nada. O primeiro julgamento se dá na casa de Anás. E você começa a perceber a injustiça nesse julgamento. E eu chamo de o julgamento religioso. Até hoje Jesus passa pelo julgamento religioso. Até hoje Jesus é condenado pela religião. Tanto é que em algumas religiões ele nem aparece. Quando aparece, aparece como um revolucionário. Quando aparece, ele aparece dividido a sua adoração com a mãe dele, com os apóstolos dele. A adoração é dividida. Então até hoje pelas religiões Jesus é julgado. E condenado muitas das vezes, fica de fora. Jesus chega à casa
do representante, ou daquele que foi representante de Deus na terra, o sumo sacerdote, que não deveria nem receber Jesus, porque ele havia sido deposto. Na religião deles, o cargo de sumo sacerdote era vitalício, mas Roma havia deposto Anás. E agora o sumo sacerdote era Caifás. Mas dá a impressão que Anás continuava dirigindo tudo por trás. Inclusive ele tinha um negócio com o seu genro, uma sociedade, na porta do templo, no pátio do templo. Um negócio de câmbio, um negócio de vender bichos e animais, tinha que ser comprado deles, uma máfia. Até hoje essa máfia religiosa existe, vendendo milagres, balcões de negócios dentro da igreja, vendendo cargos e posições. Enfim, existe essa praga, essa desgraça até hoje. Mas enfim, ele chega até a casa de Anás. Anás reúne às pressas, ou manda Caifás reunir às pressas o Sanedrim, o Sinédrio, que é a corte, suprema corte judaica. Aí vem alguns erros nesse julgamento. Não se podia reunir o Sinédrio de madrugada. Ele não esperou nem amanhecer o dia. Ele reuniu a todos. Primeiro grande erro. Aliás, o segundo, porque o primeiro é Anás estar de frente disso. Um terceiro erro, a Bíblia diz, você pode ler isso nos evangelhos, que eles compram falsas testemunhas para testemunhar falsamente contra Jesus. E naquele julgamento religioso, eles começam a acusar Jesus. O sumo sacerdote começa a perguntar a Jesus: ei, você é filho de Deus? É você que está dizendo que é filho de Deus? Tem alguma testemunha? Olha, outra falha no julgamento. As testemunhas eram só de acusação. Jesus não teve direito a testemunhas de defesa. Esse é um julgamento religioso. E perguntam, e Jesus está calado. E perguntam mais uma vez, e Jesus está calado. E quando insiste na pergunta, o sumo sacerdote Caifás: você é filho de Deus? Jesus disse: eu o sou, e em breve você me verá sentado à destra do Pai e voltando em glória. Quando Jesus diz isso, ele comete o maior erro da sua vida, Caifás. Ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes e joga o seu bastão de sumo sacerdote no chão, ele ali está finalizando o sumo sacerdócio da ordem arônica. Porque Jesus, da ordem de Melquisedeque, agora está assumindo o sumo sacerdócio para sempre. Aleluia. Ele comete uma falha que a própria lei que ele defendia proibia. O sumo sacerdote não podia rasgar as vestes, como faziam os reis, como faziam os demais. Ele rasgou as vestes. E ele disse: para que mais testemunhas? Olha o que esse homem está dizendo, isso é uma blasfêmia e é digno de morte. Mas o Sinédrio, por estar debaixo de Roma, nesse tempo, não tinha condição de decretar a morte de ninguém. Então ele espera o dia amanhecer, faz uma nova reunião e decide levar Jesus a Pilatos. Mas antes disso, o que acontece? Jesus está diante dele, e quando Jesus fala isso, em um dado momento Jesus diz: tu o dizes? É você que fala isso? Se levanta um soldado do sumo sacerdote, ele aplica um soco na cabeça, no rosto do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, naquele julgamento que era para ele ser ouvido, eram para ser ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e tinha que ser no horário correto. Jesus não está sendo ouvido, as testemunhas não estão sendo ouvidas, e Jesus está sendo espancado. Ali começa a sessão de espancamento. E Jesus calado. Quando o soldado lhe acerta, Jesus diz para ele, olhando dentro dos olhos dele, Jesus diz: me levante um testemunho do mal que eu fiz. Se eu fiz algum mal, dê o testemunho, olhando nos olhos do soldado. Agora, se eu não fiz mal algum, por que você me bate? E Jesus, diante do sumo sacerdote, diante daquela corte, diante daquela mentira, ele ouve
o decreto, a sentença, ele é digno de morte, porque ele está se dizendo filho de Deus. Ele é digno de ser morto, mas nós não podemos matar. Nós não temos essa autoridade para matar. Vamos mandá-lo então a Pilatos. E você sabe que quando ele chega a Pilatos, começa o segundo julgamento de Jesus. No primeiro ele já foi condenado. Naquele primeiro julgamento, ele é condenado pela religião. Nesse primeiro julgamento é onde Pedro amarga negar ao seu Senhor. Quando ele tinha dito que até morreria no lugar do seu mestre. E quando pela terceira vez ele nega ao Senhor e o galo canta, Jesus fita os olhos dentro dele como se dissesse: eu não te disse. Mas tem uma coisa, aquele olhar de Jesus não era de acusação. Aquele olhar de Jesus não era de exclusão. Era dizendo a Pedro: o que eu falo é verdade. Mas tem uma coisa, eu não desisto de você. Eu não desisto de você, eu não desisto de você. Pedro sai e vai chorar. As pessoas estão ali em polvorosa com toda aquela cena. E Jesus é levado ao amanhecer do dia, nas primeiras horas do dia, à presença de Pilatos. E começa o segundo julgamento do Senhor Jesus. O julgamento político ou o julgamento civil. Agora, interessante. Quando ele chega à autoridade máxima daqueles tempos, daqueles dias, que é o governador Pôncio Pilatos, Pilatos não dá muita atenção, porque Pilatos olha para aquela figura, já espancado, com sangue escorrendo, meio atordoado de ter levado socos, pontapés. Os soldados na presença do sumo sacerdote taparam, botaram um capuz na cabeça do Senhor Jesus e batiam nele. E diziam a ele assim: adivinha quem é? Você não é profeta? Quem foi que te bateu? E ficavam andando em volta dele. Cada um que passava dava um soco, outros cuspiam. E diziam: adivinha quem fez isso? Você não é profeta? Você não é o filho de Deus? E Jesus ali calado, sofrendo tudo isso. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus, a ovelha muda, que tira o pecado do mundo. Quando ele chega a Pilatos, que Pilatos vê aquela figura simples, com a aparência de um judeu comum, não tinha beleza nem formosura alguma, nada que fosse atraente, não era esse loiro dos olhos azuis, das figuras pintadas, não. Um judeu, quem sabe, de nariz grande, um judeu, quem sabe, de cabelo crespo, como qualquer um outro judeu, de altura mediana, só que desfigurado pelas pancadas. Ali Jesus já tinha sofrido no seu primeiro julgamento, no julgamento religioso, que supostamente pela religião era para ter sido um julgamento de misericórdia. Foi um julgamento que o condenou, e o condenou à morte, e o espancaram. Pilatos olha para ele e quer soltá-lo. Pilatos usa vários artifícios para liberar a Jesus. Pilatos olha para aquele homem e diz: eu não vejo nesse homem culpa alguma. Por que ele está aqui? Por que vamos condená-lo? Que mal esse homem fez? E Pilatos quer, porque a sua consciência grita que Jesus não é nenhum culpado, não é nenhum revolucionário. Jesus não tem nenhum motivo para ser morto. Para completar, a sua esposa chega a ele e diz: meu filho, por favor, não se meta com esse justo. Por quê? Não, eu tive um sonho com ele. Esse homem apareceu no meu sonho, esse homem é justo. Não bote a mão nisso, libere ele, se livre disso. E Pilatos queria libertar a Jesus. Mas os hipócritas, ainda quando têm consciência, a consciência fala mais baixo do que a sua covardia. Ele foi um covarde. E a sua covardia gritando e falando mais alto que a sua consciência, porque era um hipócrita. Ele estava agarrado ao seu posto, ele estava agarrado à sua posição. Ele chama a todos os judeus, e ele, numa última tentativa: eu vou apelar para isso agora. E aí eu me livro desse homem justo, porque eu sei que ele é justo, mas eu quero agradar a multidão. A pior derrota de alguém é querer agradar a todo mundo. Não caia nessa, deixe dessa besteira. Você nunca vai ser bom o suficiente, querido. Então não entre nesse campo. Ah, mas eu fiz tanto e fulano falou. Ah, mas eu fiz tanto, minha família nem reconhece. Ah, mas eu fiz tanto e o irmão nem disse nem obrigado. Irmãos,
não entre nessa furada. Você nunca vai ser bom o suficiente. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Por mais que você faça, por mais que façamos, nunca vamos ser bons o suficiente. Vai ter sempre alguém para reclamar, vai ter sempre alguém para criticar, vai ter sempre alguém para falar mal. Então não entre nessa. Deixe dessa besteira. Siga a sua vida, vá em frente. Então, ele está ali, e Pilatos é como se fosse tirar a última carta da manga. Eu tenho uma última carta aqui, eu vou me livrar desse homem, eu não boto a mão nele. Porque eu já estou sentindo que ele não é culpado. Minha esposa vem e me fala desse sonho, eu não vou fazer nada. Mas eu tenho uma última carta aqui, a última carta é: por costume da festa de vocês, outro erro do julgamento religioso, o Sinédrio não podia julgar ninguém em tempos de festa, as festas sagradas da Torá dos judeus. Outro erro, outra injustiça. Então, por ocasião das festas, eu, o governador Pôncio Pilatos, costumo soltar a vocês, devolver à sociedade um preso. Só que nessa ocasião agora eu tenho 2. Barrabás já estava lá, ia ser condenado à morte. Mas aí chega Jesus para mudar a história de Barrabás. Barrabás deveria ser condenado, Barrabás deveria morrer. Interessante, Barrabás, esse nome deriva do... ele não tem um nome próprio, é tipo como fosse aquele cego, Bartimeu, não é? Que é uma redundância no Evangelho de Marcos. Bartimeu, o filho de Timeu, é redundante porque Bar é filho, Timeu é o nome do pai dele, então aquele cego nem nome tem para nós, né? Nós não conhecemos o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Barrabás a mesma coisa. Ali deram o nome a ele de filho do pai, Bar-Aba, Barrabás, o filho do pai. Veja que incoerência da situação, mas tudo é pensado por Deus. O filho do pai, aquele que tem o nome de filho do pai, é ladrão, arruaceiro e homicida. E esses que estão querendo crucificar, que é o verdadeiro filho do pai, vão matá-lo. Tem muito crente falso. Tem muito falso filho do pai. Tem muito falso filho de Deus, para quem nós, a igreja, anda aplaudindo às vezes. Enquanto que os verdadeiros filhos de Deus, muitas das vezes estão sendo crucificados mundo afora. E nós, muitas das vezes, não fazemos nada. Como aquela multidão, assistimos inerte. E às vezes até participamos do coro. Eu prefiro o filho do pai. Eu prefiro o filho do pai. E esse daí, isso é crente de meia tigela. Foi isso que aconteceu. Aí Pilatos, na sua última cartada para tentar se livrar, porque é covarde. Na maioria das vezes, todo hipócrita é covarde. Olha, foi isso, isso e isso, mas não diz que foi eu que falei. Todo hipócrita é covarde, a maioria dos casos. Então ele chega e ele, diante daquela multidão, ele diz: olha, eu costumo soltar um preso, só que dessa vez nós temos 2. E como eu quero ser bom para vocês, como um dos meus papéis como hipócrita é agradar a multidão, vamos fazer o seguinte, vocês escolhem. Escolham aí, quem nós soltamos? Eu tenho aqui Barrabás, arruaceiro, revolucionário, que é contra o sistema de Roma. Ele é um inimigo do Império Romano. Ele arrumou uma bagunça para atrair a atenção de soldados. E numa dessa, quem ele matou era um soldado romano, diz a história. Este homem aqui, ó, filho do pai. Está aqui a história dele. Do meu lado outro aqui eu tenho Jesus, o Nazareno, a quem vocês acusam dizendo ser filho de Deus. Se Pilatos falasse a verdade, ele ia dizer: está aqui ele, ao meu ver, não tem culpa nenhuma. Ao meu ver, esse homem é inocente. Eu já tive 2 entrevistas cara a cara com ele, não vejo culpa nenhuma nesse homem. Pelo contrário, ficou como uma ovelha muda diante de mim, não fez questão de se defender. Está aqui ele. Já levou uma surra de vocês aí, dos religiosos, mas ao meu ver não tem culpa nenhuma. Mas entre Jesus e entre Barrabás, quem vocês escolhem? Porque eu vou soltar um. E a voz do povo é a voz de Deus.
Estou parafraseando. Mas nós tomamos decisões muitas vezes assim, né? A voz do povo é a voz de Deus. Quando Pilatos passa a responsabilidade para o povo decide. No segundo julgamento, ou melhor, no terceiro julgamento, o julgamento do povo. Pilatos o condena. Pilatos, apesar de não ver culpa nele, já tinha mandado ele a Herodes. Herodes olha ele e vê ele como um louco. Esse cara é um louco. O que Pilatos mandou esse cara para mim? Esse cara não representa perigo nenhum. Manda de volta para Pilatos. E Jesus volta a Pilatos. Pilatos dá a sentença mesmo não vendo culpa nele. Veja que absurdo da hipocrisia. Pilatos não viu culpa nele, mas disse: eu vou soltá-lo. Dá um açoite nele, açoita ele e solta. Mas se ele não é culpado, por que açoitar? Se ele tivesse uma consciência limpa, se ele tivesse uma consciência lavada, distante, purificada da hipocrisia e da covardia, ele ia dizer: esse homem é justo, esse homem não tem culpa e vai ser solto, e quem tocar nele aí, nós vamos prender. Mas não, ele disse: eu não vejo culpa, solta, dá-lhe uma surra e manda ele embora. Mas aí a multidão começou, os fariseus, os religiosos começaram: não, o senhor não pode soltar não. Aí inventaram uma outra história. Ele, além de se dizer filho de Deus, que isso não tinha nada a ver com Pilatos, Pilatos não está para julgar a questão espiritual. Eles dizem: ele se levantou contra César. Ele andou dizendo por aí para o povo não pagar imposto. Tudo mentira. Falso testemunho. Gente que fala mentira só para prejudicar. Fizeram isso com Jesus. É por isso que muitas vezes hoje fazem com você. É por isso que muitas vezes hoje fazem conosco, fazem comigo, fazem com você. Por quê? Porque fizeram com Jesus, é o que diz a Bíblia. Fizeram com os profetas, fizeram com o Filho de Deus. Vai acontecer com quem segue a Jesus também. Então, quando ele passa por essa situação, Pilatos volta atrás e aí apresenta Barrabás a eles. Pilatos diz: eu vou soltá-lo, mas resolve atender ao capricho dos religiosos. E aí ele passa o Senhor Jesus para o terceiro tribunal. Agora, o julgamento popular. Jesus foi julgado pelos religiosos, no julgamento religioso foi condenado. No julgamento civil, político, foi condenado. Quando ele vai para o povo vai e o condena também. Porque diante de todos, diante da presença do governador, o povo gritava: crucificam, crucificam. Porque Pilatos apresentou os dois à multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Aí a multidão em peso: solta Barrabás, solta Barrabás. Porque ele sabia, o que fosse solto ganhava a liberdade definitivamente. O que não fosse escolhido pelo povo tinha que morrer, porque a sentença já era de morte. Aí ele pergunta: e esse Jesus? Como se quisesse dizer: e esse inocente? Vocês escolhem Barrabás? E esse inocente? Aí o povo começa a gritar: esse aí, crucifica-o. Crucifica-o. Não, mas eu não vejo culpa nenhuma nele. Crucifica-o. Crucifica-o. E o povo cada vez ficava mais eufórico e gritava: crucifica-o. E Pilatos, no ápice da sua covardia, ele faz aquilo que se tornaria para sempre o gesto supremo da covardia, da omissão e da hipocrisia. Ele pega uma bacia com água e diante de todos ele lava as mãos. Lava as mãos com água, como se quisesse isentar daquela culpa. Ele diz: olha, eu lavo as minhas mãos e eu não tenho culpa no sangue deste justo. E a multidão decreta a sua sentença. Lá embaixo do parlatório romano, lá embaixo, a multidão grita: que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, de geração em geração. E até hoje vivem como vivem. Não tem paz. Nós é que devemos orar, segundo a Bíblia nos ensina, pela paz em Jerusalém. Mas eles amargam uma falta de paz. Que o sangue desse justo caia sobre nós, de geração em geração. Pilatos lava as mãos, numa tentativa de ficar livre.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Água nenhuma, álcool em gel nenhum pode te livrar do coronavírus. Mas da culpa pelo pecado, nós temos que ser lavada no sangue de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que depois dessa decisão, Pilatos diz: então leva ele e crucifica-o. Leva e crucifica-o. Essa foi a ordem de Pilatos. Os soldados pegaram ele e não foram levar para crucificar. Foram levar para espancar mais. Vestiram ele de púrpura. Depois dos açoites, colocaram uma coroa de espinho e começaram a zombar dele. Cuspiam nele, davam com a cana na cabeça dele. A coroa de espinho entrava cada vez mais no seu couro cabeludo. E nada daquilo tinha sido ordenado. Fizeram voluntariamente. Porque a ordem foi: leva ele e crucifica. Mas espancaram ainda mais. Agora, para encerrar, eu gostaria que você meditasse comigo no teor desse terceiro julgamento. Por quê? Jesus ser condenado pelos religiosos era esperado, sim ou não? Por quê? Porque Jesus é uma bomba para a religião. Jesus é uma ameaça até hoje para as religiões. Porque a religião prende, a religião sufoca, a religião escraviza, a religião culpa, mas Jesus liberta. Jesus quebra preceitos, preconceitos. Jesus é o maior libertador de todos os tempos. Então Jesus se torna e se tornou, naquele então, uma grande ameaça para a religião. Jesus chegava para ele e dizia para eles assim na cara deles: raça de víboras, vocês são muito bonitos por fora, tudo ornamentado com roupas sacerdotais, com roupas muito finas, linho fino, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, vocês estão cheios de imundícia. Jesus dizia isso na cara deles. Jesus dizia na cara deles: vocês precisam se arrepender. Olha, para as pessoas que tomavam conta do templo, para as pessoas que conduziam a religião de Israel, Jesus dizia para eles na cara: vocês têm que se arrepender. Jesus olhava para eles e dizia: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Vocês vão prestar conta. Jesus certa vez entrou no templo para acabar de aguçar a ira neles. Jesus quebra tudo. No templo onde eles não estavam mais adorando, eles estavam comercializando. E Jesus dizia na cara deles: vocês são malditos, porque vocês não entram na presença de Deus e nem deixam entrar aqueles que querem entrar. Então Jesus era uma ameaça para a religião. E ainda é hoje em dia. Por isso que eles não querem que você leia. Por isso que eles querem te dar quentinhas preparadas no microwave. Coisinhas já preparadas, porções, para você se alimentar dessas porções. Por isso que eles não querem. Passaram um bom tempo, você conhece a história. Passaram um bom tempo proibindo a leitura, proibindo a comercialização, a venda dessas escrituras, para não chegar na sua mão. Passaram um bom tempo inculcando na cabeça da gente que só eles podiam interpretar. Para que você não tivesse o conhecimento, porque conhecendo a verdade, você é livre. Quem come na mesa do rei, não quer voltar a comer no chiqueiro dos porcos. Porque você tem acesso à palavra e com ela você é livre. Então é de se esperar que Jesus seja condenado mesmo, como assim o foi. Quando chega diante da política, quando chega diante do julgamento político, também é de se esperar que Jesus seja condenado. Por quê? Porque chega a informação a Roma que aquele homem está atraindo multidões por onde passa. Aquele homem é aclamado como rei. Lembra que uma semana antes ele entra e o povo começa a gritar? Isso para Roma é uma ameaça. Então é de se esperar que Jesus seja condenado. Apesar do covarde Pilatos, do hipócrita Pilatos, saber que ele não tinha culpa alguma. Mas era provável que fosse condenado. Era normal ser condenado porque era uma ameaça para o sistema político, para o domínio de Roma. Agora, o terceiro julgamento, ele ser condenado, aí não era esperado. Porque se não tivesse que acontecer assim, graças a Deus aconteceu. Se não tivesse que acontecer assim,
aquele povo não poderia condenar Jesus. Muitos daqueles que ali estavam uma semana antes, com os ramos nas mãos. Hosana, que maravilha, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Dias depois, estão diante do rei, agora gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem sabe a nossa imaginação pode viajar até lá e perceber no meio dessa multidão, quem sabe algumas pessoas que não enxergavam, que eram cegos, que agora estão vendo Jesus, que foram curados dias atrás, anos atrás, meses atrás, curados por Ele, e que agora estão enxergando. Quem sabe no meio tem essas pessoas gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque São Maria vai com as outras, onde a multidão vai, eles vão também. Apesar de terem experimentado a mão bondosa de Jesus, apesar de terem experimentado o doce falar de Jesus, de terem escutado a doce voz do príncipe, aleluia, do príncipe da paz. Quem sabe alguns que estavam encriquilhados em cima de uma cama, até o dia que encontraram com Jesus, e Jesus libertou da paralisia. Quem sabe agora estavam andando, pulando, no meio da multidão, gritando: crucifica-o. Quem sabe não estava ali no meio quem até pouco tempo não podia falar, porque era mudo, a voz não falava, a língua era presa. Mas Jesus o curou. E quem sabe ele gritou num dado momento: glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Quem sabe ele não gritou uma semana antes, ele não podia falar, mas agora pode. Quem sabe ele não foi naquela comitiva, quem sabe ele não foi naquela cruzada, na entrada de Jesus, e ele gritava: bem-vindo, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Quem sabe? E agora, tendo voz de novo, curado, quem sabe ele também não está no meio dessa multidão agora dizendo: eu prefiro Barrabás, solta Barrabás. E Jesus: crucifica-o. Mas ele não te fez mal algum, até te curou. Mas a multidão está indo, eu vou também. Crucifica-o. É um impostor. Curou, quem sabe, em nome de Beelzebu. Não era assim que os fariseus diziam? Eu fui liberto, eu era possesso, cheio de demônios. E o que você está fazendo aqui gritando para crucificar Jesus? Quem sabe ele me libertou por Beelzebu mesmo. É um impostor, crucifica-o. Então esperar que os religiosos crucificassem, condenassem, e esperar que a política o condenasse, ok. Mas que a multidão o condenasse. E hoje, muitas das vezes, como Pedro, que condenamos tanto sua atitude, muitos de nós negamos a Jesus diante de um espelho. Diante de um espelho. A imagem que é refletida é minha, é sua. E quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes não escolhemos Barrabás? Barrabás representa a bagunça, a falsidade, o falso filho de Deus. Representa a arruaça, o homicídio, a quebra das leis. É isso que Barrabás representa. Vida revolucionária, em desacordo com as instituições. Quantas vezes não escolhemos Barrabás, mas condenamos aquela multidão? Quem sabe se hoje passasse tudo isso de novo, nós não estaríamos no meio da multidão gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Porque, pasmem os senhores e as senhoras, século 21 está cheio de pessoas que estão preferindo a Barrabás. O julgamento do povo é o mais cruel daqui de baixo. É o mais cruel. Porque o povo conhecia. O povo, muitos deles viram a pomba descer sobre Jesus, provando que ele era o Filho de Deus. O povo, muitos deles foram curados pelo Senhor. O povo, muitos deles foram tocados pelo Senhor. O povo, muitos deles ouviram doces palavras e orientações da parte do Senhor. E ainda assim, o condenaram à cruz. Jesus podia ter descido da cruz. Bendito seja o Senhor que não desceu. Jesus podia ter descido daquela cruz. Insultaram ele. É filho de Deus? Desce daí. Se salva. Jesus foi impulsionado a descer da cruz, mas não desceu. E glória a Deus por isso. E eu quero encerrar aqui essa transmissão
fazendo você pensar, como povo, como temos julgado a Jesus. Como povo, como temos julgado a palavra de Jesus. Como povo, como temos julgado a igreja de Jesus. Qual é o nosso julgamento? Jesus é absolvido ou Jesus é condenado por nós hoje? E por fim, para você pensar, teve um quarto julgamento. O quarto julgamento foi o divino. Esse é justo. Esse não falha, porque ele é o justo juiz. Sabe o que o Pai fez com Jesus? Virou as costas, o abandonou. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o julgamento divino. Porque quem morrer, ou quem estiver à morte, quem passar pela morte física, em pecados, você vai se deparar com essa sentença. Jesus estava morrendo sem ter cometido um pecado, carregando o pecado de toda a humanidade. E aí o Pai vira as costas para ele e o condena a ver o Pai pelas costas. Por que me abandonaste? Por que me desamparas? Porque a santidade de Deus não tolera. Ele ama o pecador, quer salvar o pecador. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas a gente tem que deixar para trás a vida de pecado e reconhecer quem somos diante de Deus e clamar pela misericórdia dele e banhar-nos no sangue do Cordeiro. Só assim escaparemos. E ninguém vai poder dizer, como hoje estamos dizendo, foi injusto o julgamento do povo, foi injusto o julgamento dos religiosos, foi injusto o julgamento dos demais, foi injusto. Hoje nós dizemos isso, mas diante do tribunal do Deus poderoso, todo-poderoso, o justo juiz, ninguém vai poder dizer, o Senhor está sendo injusto. Como escapar desse tribunal? Como escapar dessa sentença de morte eterna? Reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele salva. O que é que eu preciso fazer? Atos 3,19 dá 2 passos. Primeiro, arrependei-vos, pois. Segundo, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim vem o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Se os nossos pecados, queridos, não forem apagados, a sentença vai ser de morte eterna. Precisamos ter os pecados apagados. E só Jesus pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa pessoa onde estiver, meu Pai, possa reconhecer sua vida, assim como nós aqui. Reconhecemos que somos pecadores. Que carecemos da tua graça. Que carecemos da tua salvação e não vamos negligenciá-la. Pai, nós não vamos fazer parte do coro do povo. Nós não vamos te condenar. Nós não vamos te lançar fora da nossa vida, trazendo o sistema mundano, Barrabás para nós. Não. Nós queremos é o Senhor. Porque é o Senhor que salva e tão somente o Senhor. Pai, eu me arrependo da minha vida de pecado. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas faltas, dos meus excessos. E diante do Senhor eu peço perdão. Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Pai, reconhecemos a nossa vida falha diante de Ti. E que sem o Senhor não poderíamos estar de pé. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o Filho de Deus, que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Reconhecemos e declaramos, o Senhor está vivo para sempre. Em nome de Jesus. E essa pessoa que fez essa oração, meu Pai, do outro lado, que de repente nunca tenha feito, receba ela como teu filho, como tua filha, e escreva o nome dele e dela no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você. Quarta-feira estamos de volta às 8 horas da noite em mais uma transmissão ao vivo. Todos nós que estamos aqui, se você trouxe a sua contribuição, você pode deixar no altar. Você de casa pode fazer a sua contribuição através do Zelle. Ore por nós, ore pelas pessoas que ficaram em casa, que estão em casa infectadas. Nós vamos vencer. Deus é conosco.
e sairemos mais forte de tudo isso para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, boa semana para todos e até quarta em nome de Jesus. Forte abraço, tchau pessoal.